Vem chumbo grosso por aí. Doutor Levi, você já estando aqui, dê um bom dia ao tão querido povo e grandes amigos que você tem em Chapadinha e toda a região. Bom dia, doutor Levi. Bom dia, irmão Gomes, a todos os ouvintes desse programa de grande audiência que é Passando a Limpo. Bom dia, professora Jane, meu amigo Alexandre. É um prazer mais uma vez poder conversar, dialogar com o povo de Chapadinha, que está realmente antenado neste momento, participando, formando opiniões, entendendo tudo o que está acontecendo em Chapadinha, no estado do Maranhão e no Brasil. E aí, doutor Levi, aproveitando a sua presença aqui, muito bom dia, bem-vindo, é sempre muito bom contar com sua presença aqui. Doutor Levi, ele tem uma qualidade que eu ia conversando com o pastor Vilela, um abraço, pastor Vilela, ele tem uma qualidade que é médico e atende a todos, não é só aquele pessoal que, não é aquela pessoa que a gente só vê no período da campanha, é antes, durante, depois, o doutor Levi está sempre pronto a atender a todos os amigos e a população que o procura. Isso aí é o que mais a gente busca. E as pessoas que não conhecem o doutor Levi, tem o doutor Levi assim, aquela pose séria de coronel, quando a gente conhece, vê que é uma pessoa amiga, que é uma pessoa alegre, brincalhão. E uma das coisas que mais admiro no Levi é quando ele diz: eu não quero um político ser amigo de um presidente, de um deputado, se não for para ser amigo dele, para que ele atenda minhas ligações quando eu estiver reivindicando algum direito para o povo da minha cidade. Isso aí é que muita gente não sabe, que a gente aproveita a oportunidade para dizer. E aí eu quero ler aqui o possível acordo aí entre Magno e Belezinha, para depois perguntar ao Levi algumas. Eu tenho novas informações depois da leitura. Esse Alexandre é muito chique, ele tem que trazer ele direto aqui no programa. Sexto diretor, novo chefe toma posse na segunda-feira. Conforme esse blog, que é o blog do Alexandre, aí adiantou, em 16 de agosto, a prefeita Belezinha conseguiu, junto à governadora, nomear William Martins em substituição a Benedito Baltazar, o Vitinho, no comando da sexta Ciretran de Chapadinha, com a ajuda do deputado Magno Bacelar. William Martins, o novo chefe indicado por Belezinha, presta serviço no DMT de Chapadinha, mora em São Luís e é natural de Fortaleza, segundo seu perfil em uma rede social. Apesar de nada ter sido publicado no Diário Oficial, o novo diretor já exibiria a portaria e uma fonte da direção do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, confirmou a posse de William Martins para a próxima segunda-feira, 16 de setembro. E aí ele coloca aqui, para reler a matéria, né, os links, tudo você encontra mais detalhes aí no blog do Alexandre. Quais seriam essas novas informações? Olha, na prática a posse já aconteceu. O Vitinho, já tomando conhecimento de que estaria fora do cargo, se antecipou e disse assim: eu não vou esperar nem de segunda-feira. Já entregou, já chamou o senhor William. Aí só um reparo com relação à matéria, é que depois de publicado me veio a informação de que ele é casado com uma chapadinhense e aqui reside já há algum tempo, e esse reparo foi feito na matéria. Mas o fato é que o Vitinho confirmou, já entregou ao William, o indicado da prefeita Belezinha, e eu perguntei ao Vitinho, porque todos sabem que o Vitinho foi colocado pelo deputado Magno, foi influência do deputado Magno, que o Vitinho foi conduzido ao cargo, e houve inclusive todo o empenho do Dr. Zé Almeida, que é amigo do Vitinho, que é uma liderança do grupo político do Dr. Magno também, para tentar mantê-lo, mas não foi possível. O Vitinho disse que se antecipou, entregou, agora já está dedicado a outros trabalhos, a outras tarefas. E eu perguntei ao Vitinho, irmão Gomes, Jane, Dr. Levi, ouvinte, se o Dr. Magno, se o deputado Magno teria pelo menos ligado para ele. E ele me disse que de forma alguma. Até esse momento, ele saiu do cargo e o Dr. Magno foi entregue para um aliado da Belezinha com a ajuda, segundo as informações, com a ajuda do Dr. Magno. Até hoje nenhuma ligação o Vitinho recebeu do Dr. Magno. Aqui nós falávamos aqui no programa do Léo, aqui no nosso programa no Direto ao Assunto, que isso é algo que confirma essa história do acordo entre Magno e Belezinha. Se não, vejamos. O Dr. Magno é líder do governo rosiano. Além da Ciretran, o Dr. Magno tinha outro cargo, tem outro cargo que ele ajudou, que ele indicou, que é o professor Jânio na URI, que se mantém por conta do PT, que ainda é aliado do governo rosiano, mas aos poucos vai entregando.
Eu acho que está configurado esse acordo político, até pelo silêncio. Eu acho que tem uma foto, que foi muito comentada aí, que ilustra a matéria, mas o que está realmente indicando o acordo político são esses gestos. Gestos de abandonar um companheiro à própria sorte como o Bitinho, que eu vou dizer mais, eu vou além. Confirmado isso, confirmada a saída do Bitinho da Ciretran, isso para mim é trairagem, é traição. É traição com os votos das pessoas que sustentaram, não só acreditando que seria um bom governo. E nisso eu me incluo, isso aí como me incluo. Mas fundamentalmente desses 16 mil que sabiam que ia ser esse desastre. Muitos desses 16 mil, apesar de reconhecer os defeitos, as deficiências, as limitações do governo anterior, sabiam que ia ser esse desastre, por isso, embora tivesse também a crítica, votaram para tentar evitar que Chapadinha passasse por isso. E agora, com muita tristeza, se confirma aí, até a pessoa que nós votamos, que nós escolhemos, está trabalhando no sentido contrário. Está ajudando a manutenção desse estado de coisas. Lamentável. Aproveitando a presença do Tolevi, do Gomes, que fizeram parte aí da chapa, que concorreu junto com o Magno à eleição, o Gomes foi vice, o doutor Levi fez parte. Como vocês veem esse acordo? Vocês não estão fazendo parte disso não, né? Então, professora, as pessoas de bom senso entenderam, as pessoas de má fé é que não querem entender. Eu tive grandes oportunidades no passado de ser candidato a tudo que eu quisesse, mas nunca aceitei ser candidato até que o governador do estado do Maranhão, Dr. Jackson Lago, já falecido, que me honrou muito em ter votado nele, me convidou para ser candidato a prefeito. Mas nunca perdi o meu caráter, a minha dignidade, nunca perdi a minha honra, nunca pisei na cabeça de alguém para fazer política, nunca achei que ser eleito político fosse mais importante do que os meus conceitos de vida, de personalidade. Eu sou um técnico, sou um médico, eu exerço a minha profissão até hoje. Hoje mesmo já consultei alguém. Então, eu faço medicina há 36 anos. Diferente do antigo prefeito de Chapadinha, que só a exerceu durante um ano. E logo entrou na política e tudo que ele tem veio e adveio da política. Então, o cidadão que esquece esses princípios morais, esses princípios familiares, princípios sociais de dignidade e de caráter, ele faz tudo na vida pelo poder. Diferentemente de mim, como você disse. Eu tento encontrar um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um governador, que seja não só meu amigo, mas que seja amigo daqueles que mais necessitam, que é o povo de Chapadinha e então do Baixo Parnaíba, onde tem as cidades com menor IDH, com menor desenvolvimento do Maranhão e do Brasil. Então, eu estou muito cauteloso com todo o movimento político do Brasil, para que a gente possa atender a todas essas solicitações e entender qual é o recado que este povo quer dar. Então, este povo não quer mais político corrupto, não quer mais político que está pensando em si e esquece de pensar, de ouvir aqueles que o colocaram lá. Essa história, professora, de que eu não gosto mais nem de falar nele, porque eu acho que o doutor Magno abandonou Chapadinha do jeito que lhe é peculiar, porque fugiu aos seus interesses, que é o poder, que era ter sido prefeito e deputado, agora ele é deputado suplente. Essas coisas
eu ouvi da boca do Dr. Magno, Alexandre, me dizer que aqui em Chapadinha, o grande adversário ainda a ser batido é o Isaías. Baseado nesta frase, eu acredito piamente que ele é capaz de se unir sim com a Belezinha, porque ele está sabendo que a atual prefeita tem problemas de ordem administrativa, de ordem pessoal, com o grupo que o elegeu, com o grupo do seu Isaías. Então o doutor Magno tem na cabeça dele, né, eu não sei se é verdade, né, se encostar ou apoiar a Belezinha através de projetos, ele me disse isso, para que, primeiro, as contas deles que estão chegando à Câmara sejam aprovadas, achando que os nossos vereadores vão votar simplesmente a pedido de quem quer que seja, e não segundo a sua avaliação, segundo o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, o primeiro é esse. Ele até nos disse que vai mandar as obras deles para mandar as emendas parlamentares para a prefeita Belezinha, para cumprir com este acordo. Então, eu não estranho em nada, professora Jane, eles terem feito este acordo com a Belezinha para tirar todos os amigos de Chapadinha, tipo o Bitinho, que é um cidadão honrado, um cidadão sério, honesto, para colocar um outro que eu não conheço, mas vou ter a oportunidade de conhecer. Mas para botar um da Belezinha. E assim a prefeita está no seu dever de amiga da governadora solicitar todos os cargos, porque o doutor Magno não é mais político em Chapadinha, pelo que eu vejo não é. Está desrespeitando, como o Alexandre disse, os 16 mil votos dos quais fomos votados. Eu então, que participei desse projeto político, sabendo da vitória, já disse isso aqui, da Belezinha, mas o meu objetivo, mas do irmão Gomes e do Zé Baleco, o Raimundo Marques, o nosso objetivo era ocupar esse espaço que o doutor Magno iria deixar em Chapadinha por conta dos inúmeros processos que existem e da sua inexigibilidade futura. Então, o reinado dele, o tempo político dele, sobre o meu entender, acabou. O doutor Magno hoje não tem um prefeito com ele, não tem um vice-prefeito, não tem um vereador nos municípios que sua família fazia política. E isso o deixa desprotegido ao ponto de ter que se indexar ao grupo hoje dominante, que é o grupo da Belezinha, da Lucilene. Então, essa história existe lá dentro da Assembleia, essa história existe de fato e de direito. Agora, ela é uma história ainda inacabada, ela é uma história que está sendo nos bastidores, para que o seu Isaías não detone a sua metralhadora para cima da sua criadora, né? A criatura se revoltando contra o criador, que é uma briga que já existe. Mas afirmo a você, inclusive, professor Jane, o doutor José Almeida, eu tenho essa autorização para falar, não se acha mais pertencente ao grupo do doutor Magno, e me disse textualmente que o doutor Magno não tem mais grupo em Chapadinha. Daí temos a necessidade de ocupar este espaço, mas com uma visão totalmente diferente do que o povo de Chapadinha já viu. De ser uma pessoa presente, uma pessoa amiga, uma pessoa que vai ouvir as necessidades do povo, como nós estamos fazendo através dos programas de rádio, através dos faces, através de todo o sistema de comunicação, ouvindo atentamente o que é que o povo de Chapadinha quer, o que é que ele precisa para que a gente possa ser defensor desta causa.
No meu caso, por exemplo, e de muitos outros políticos, está resolvido financeiramente. Então eu estou aqui com o meu sentimento de cristão, com o meu sentimento humano, com o meu sentimento de irmandade, porque sou filho de Chapadinha, estou aqui há 36 anos, diferente da grande maioria das pessoas que estão aí, que desrespeitam tudo, atropelam tudo. Confundem essa frase, coronel. Eu já deixei de ser militar há 12 anos. E quando fui, eu era médico da polícia, eu só fazia consultar. Eu nunca usei uma arma na minha vida e nem hoje eu tenho um canivete. A farda era branca. A farda era branca, escrito serviço médico. Então as pessoas dizem que eu sou coronel. Eu sou sério com os meus amigos, com os meus compromissos. Eu não ando trocando amizade por moeda política, não. Às vezes as pessoas dizem, fulano tem aresta com você. Eu digo, não tem, porque quis ter. Ah, vai atrás que você vai precisar. Não. A minha honra, o meu caráter, a minha dignidade, fala mais alto. Eu não troco a minha profissão médica. Por exemplo, doutor Levi, vamos consultar na zona rural. Eu nunca fui. Porque lá eu vou estar enganando o povo pobre. Lá eu não sei um step para medir a pressão. Mas medir a pressão não é consulta. Eu não tenho estrutura nenhuma. Aí fica algumas pessoas, para o homem, dá mebendazol, para verme, sulfato ferroso. E para a mulher dá um creme vaginal com a vitamina, achando que está resolvendo tudo, fazendo média, enganando este povo, sempre sofrido e necessitado. Isso eu não faço. Agora eles confundem o cidadão sério, honesto, honrado, digno, de uma família respeitada, que eu tenho mais do que a obrigação de respeitar o legado político que meu pai deixou aqui, com 10 mandatos consecutivos, e que nunca foi este nome posto em dúvida contra a sua lealdade, o seu apoio ao mais pobre. Então, eu tenho essa responsabilidade. E eu tenho os meus 36 anos de serviço prestado. E não, como muita gente quer falar, processo na justiça. Até hoje, eu nunca fui intimado a devolver nada, intimado a polícia, a depor, em juiz, em promotor, em nada. Então, eu tenho um dever moral de dar esta satisfação a quem está nos ouvindo. Agora, eu como médico, e meu público, grande público-alvo, as senhoras, eu não posso andar pela rua rindo, eu não posso andar bebendo cachaça pela rua, jogando sinuca, jogando isso, fazendo média com a população, e mais tarde essa senhora está lá sendo ouvida e examinada por mim. Eles confundem seriedade, dignidade, caráter com política. Por isso é que eu acho que essas greves que estão aí, que este povo jovem de Chapadinha, que está antenado, que está plugado na internet, entende que nós temos um novo processo de gestão para Chapadinha, uma mudança. Está aí um governo. Chapadinha vem de 12 anos do seu Isaías, vem de 12 anos do Magno, e agora esses 9 meses sem avanços sociais. O IDH de Chapadinha não muda, a incidência de emprego não muda, a violência cada vez pior em Chapadinha, não muda a limpeza, não muda os hospitais, não muda a educação, nada em termos de gestão qualificada está mudando. Paguem muito mal o povo, os funcionários, de uma forma que até prejudica o comércio, e isso, pronto, está resolvido. E não é isso, precisa se pensar maior, precisa se pensar num programa, numa gestão de pessoas competentes. Nós assistimos sexta-feira em São Luís o que é um modelo de gestão. Grandes cidades, se não as maiores do Maranhão, como Caxias, Timor, Santo Inês, Balsas, São Luís,
cidades administradas por pessoas abaixo de 35 anos de idade, preparadas até fora do Brasil, pessoas que entendem de política, que entendem de meritocracia, que entendem de recursos humanos, que dá valor aos seus funcionários, que recicla, que treina e que tem como meta de governo, cumprir metas de governo. Aqui a gente não sabe qual é a meta de ninguém, o que ele veio, para que ele veio, o que ele tem que fazer. Então, eu fico muito feliz quando o povo vai para as ruas, quando o povo vai para a internet, opinar, e eu digo sempre nas minhas rodas de brincadeira, que o grande Mundiquim, que foi um dos primeiros políticos de Chapadinha, os fundadores de Chapadinha, ele dizia, naquele tempo, que em política quem não tem rabo a gente bota, mas em mim não vão botar, não vão criar como estão tentando criar coisas, porque eu tenho um passado a respeitar, tenho um presente e tenho uma visão de futuro, se não sou tão jovem, mas uma visão moderna de como administrar Chapadinha, e vou opinar sempre que possível, quando aqui estiver presente. Olha, o João Gomes aí me permita só fazer uma pergunta do Levi. Acompanhamos aí o encontro estadual do PSB, partido que recebeu o doutor Levi agora. O senhor avalia, doutor Levi, esse ato, o evento em si, e ainda mais a sua filiação com a participação aí de pelo menos umas 100 lideranças aqui de Chapadinha que lhe acompanharam nesse evento de filiação recebida pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Olha, para mim foi emocionante, foi uma honra poder estar junto deste grupo do PSB, que é hoje o maior partido de oposição, é o partido que eu chamo de cabeça, que vai conduzir todo este processo político do Estado do Maranhão. Me honrou e me emocionou muito o nosso presidente nacional, Eduardo Campos, que é neto do Miguel Arraias, que foi uma das grandes lideranças políticas desse país. É um governador jovem, moderno, com visão de futuro, um governador que na primeira eleição dele, ele iniciou com 0% nas pesquisas, foi a 5%, e terminou ganhando no primeiro turno com 64% das intenções de voto. E na reeleição, onde todo mundo tem dificuldades, ele foi reeleito com 90% dos votos do povo do estado de Pernambuco. Isso por si só mostra a competência, a visão, a gestão qualitativa que esse governador deu ao seu estado. Lá não existe os doentes jogados em corredor, com dificuldade de fazer exame. Lá todos os colégios são horário integral, os professores, lá eles se antecipam, não existem essas greves, lá não existem privilégios. Então ele é um governador extremamente ficha limpa, que está aí lançando a sua candidatura a presidente da República, e dentre todos os partidos que existem no Brasil, o PSB foi o que mais cresceu em virtude da qualidade implantada pelo seu presidente nacional e pelo seu exemplo de vida. Então, eu e o irmão Gomes estamos à frente deste partido de Chapadinha e vamos fazer deste partido, se já não é o maior partido político de Chapadinha, e que os eleitores entendam que não é só uma agremiação a mais, nós vamos tomar partido, como o nome diz, que é oposição ao governo
municipal, ao governo estadual. Nós vamos apresentar soluções, nós vamos apresentar programas, nós vamos ter críticas construtivas. Então, para mim, Alexandre, fora uma convenção de governador que eu assisti, foi a maior reunião pública fora de convenção que eu assisti em toda a minha vida. Não só pela qualidade, também pela quantidade e pelo conteúdo e pelas as autoridades que falaram lá. Lá se encontrava unido todos os partidos de oposição. Discursaram, falaram seus projetos, e poucos foram os que ainda não se decidiram, como o PSDB, que seu presidente falou, mas vai dar a resposta daqui até o final do mês, início do outro. Mas pelo tom da alegria do seu rosto, percebe-se que ele vai também formalizar este grupo de oposição, e nós vamos ter uma eleição plebiscitária. Então foi uma festa maravilhosa, que eu só tenho que me honrar por isso, agradecer sobretudo a presença desses amigos, desses companheiros que foram a São Luís com todo o sacrifício, com dificuldade, principalmente com atrasos, porque a agenda de um governador do porte de Eduardo Campos, que está aí como pré-candidato à presidência, é muito cheia. Tinha um problema de teto, que estão em reforma no aeroporto de Recife, ele teve que ir para outro estado e de lá ir de carro particular, mas foi uma aula de democracia, de respeito, uma aula de política, de como se administrar. Os nossos prefeitos, todos no de São Luís, ficaram de ir a Recife, pegar o esboço da sua estratégia de administração. Então ele é hoje o governador mais bem avaliado do Brasil, em toda a história do Brasil, e lhe digo que nós temos este exemplo a seguir aqui em Chapadinha, e este povo que foi comigo para São Luís espontaneamente, sofrendo, que houve muito atraso, muitos com compromisso, que nós estamos em plena festa da nossa padroeira, e a quase totalidade são católicos e precisariam estar aqui, mas o objetivo era eles conhecerem um partido forte, eles se engajarem na política, serem formadores de opinião. O objetivo deste pessoal é ver e ouvir o conteúdo dos discursos e sentir a grandeza daquele evento, para que a gente possa trazer isso para a Chapadinha. Olha, irmão Gomes, e além de tudo, o governador, sem dúvida, além de ter conteúdo como um quadro político de respeito em nível nacional, é uma simpatia. Na conversa lá com o doutor Levi e com outras pessoas da imprensa, eu estava no meio, o governador disse que deseja muito conhecer a Chapadinha. E tomar banho exatamente, exatamente, porque o Francimar Pontes fala muito em chapadiense, que é deputado estadual lá em Pernambuco, fala muito de Chapadinha, e ele, inclusive, lembrou... Inclusive, Francimar campeão de votos em Recife. Ele lembrou isso, ele falou, inclusive, no discurso. E o governador Eduardo Campos disse que gostaria muito de tomar banho no Repouso do Guerreiro. De ouvir a vida dele aqui. De ouvir o Francimar falando de Chapadinha, ele já conhece alguns pontos aqui, pelo menos da conversa com o Francimar. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui. Eu já o conheci de outros momentos. Ele realmente é um homem preparado, é uma simpatia. Não é à toa que você conseguir sair de zero como ele saiu, a eleger-se no primeiro turno com 64% contra duas estruturas megas que existiam naquela época no Estado, e se manter durante 8 anos o melhor governador do país, não é brincadeira. Então, agora é um exemplo a ser seguido. Irmão Gomes, eu gostaria de aproveitar também a presença do doutor Levi, porque eu não havia chegado, mas vinha acompanhando pelo rádio do carro, essa questão aí da saúde, né? A questão do conselheiro Joselino, que falou que não está acontecendo reunião. Lembraram, inclusive, que foi... E aí eu vou revelar aqui que foi exatamente a fiscalização do conselho
que me levou a apurar o caso da Kelps. Foi a partir da fiscalização do Conselho, da publicação de um pedido de vista do Joselito que aquela história da Kelps surgiu. Agora, o fato mais recente com relação à saúde é justamente essa briga aí entre o secretário e o controlador. Disse o secretário que o controlador estaria impedindo de divulgar, de entregar exames, né? Inclusive, direto ao assunto, da quinta-feira, uma senhora por nome Rosângela procurou aqui a nossa reportagem, fez a entrevista, ela realizou uma mamografia, precisava do resultado e não recebeu. E o secretário, na mesma noite, divulgou uma nota dizendo que não estaria entregando os exames porque o controlador teria recolhido os laudos. E aí nós divulgamos a nota do secretário, depois o controlador vem e desmente, diz que requisitou, as cópias foram mandadas por internet e apontou algumas irregularidades no pagamento da empresa fornecedora desse serviço de radiologia. Como é que você vê essa questão aí, doutor Levi, esse problema com relação à saúde, especialmente com relação à entrega de exames, sabendo que, no caso específico, que ninguém sabe, a questão da mamografia, um atraso de dias pode significar a vida e a morte do paciente. Alexandre, a mamografia, que é um avanço, sim, para Chapadinha, mas o câncer de mama hoje é o que mais nos preocupa com relação à gravidade, à mortalidade materna. E normalmente esses cânceres matam mulheres que têm ainda filho a criar, que têm toda uma vida produtiva pela frente. Então, o sucesso do tratamento do câncer de mama depende tão somente do estágio que você o descobre. Então, demorar 3 meses para se entregar um resultado de uma mamografia é complicado, é antiético, é irresponsável isso. Agora, o motivo disso tudo, eu sei, porque sou médico, estou lá convivendo. Eu vou lhe dar um exemplo, companheiro. Você hoje lá bate um raio-x de tórax, não tem a película para devolver para o paciente. É uma questão de desabastecimento, porque ela vai pelo sistema para um técnico, para um médico radiologista de São Luís que elabora o laudo. O que acontece é que, por questão de economia, de desabastecimento, porque foi isso que fizeram com os hospitais, jogaram tudo num fosso só, perdendo a qualidade e o respeito aos pacientes para economizar. Eu sei e sempre disse que saúde tem pouco recurso. Agora, se bem administrado, se o gestor tiver o cuidado com as suas licitações, principalmente comprando dos laboratórios públicos federais, comprando produtos mais baratos, não havendo desvio de objetivos, que às vezes há desvio, não estou dizendo roubo, estou dizendo desvio, né? O recurso vem para a compra de equipamentos, superfatura. Às vezes o recurso vem para insumos, para remédio, para filme, desvia o recurso ou superfatura. Aí o auditor está em cima. E ele jamais pede o próprio exame do laudo, ele pede as cópias para o secretário provar o valor que ele pagou no serviço terceirizado. Agora, se ele está lá para auditar, é para auditar tudo. Então ele não pode aceitar um pagamento sem ele ver os laudos elaborados pelo médico radiologista que ganha por cada exame que é feito. Então, é mais um problema de gestão, de desorganização dentro do município, é mais um problema para a prefeita, né, que está aí como a gestora máxima, entendeu? Resolver, porque não se admite, já está
igual ao governo passado em termos de abastecimento. Eu não vejo na qualidade do atendimento, eu não vejo na qualidade de espaço, de estrutura física, eu não vejo na qualidade de transporte dos serviços públicos, das ambulâncias, melhorar. Eu começo a ouvir como médico denúncias as mesmas que eu ouvia do governo passado. Eu também fui adversário ferrenho até o dia da convenção. Eu não sou e nunca fui aliado de Dr. Magno e de Dona Danúbia, como dizem. Estrategicamente, 24 horas antes da convenção, o nosso grupo resolveu aderir politicamente ao grupo do Dr. Magno. Não significa dizer que nós concordamos com nada que foi feito nos últimos 8 anos aqui. Então, eu estou vendo que os velhos problemas continuam. A iluminação pública, a limpeza urbana, a violência, a educação, a saúde e até uma diferença estão reclamando no pagamento. E os recursos aumentam. Todo mundo sabe que os recursos aumentam, visto que quando eu assumi a Secretaria de Saúde em 2001, se não me engano, tinha 44 mil, era tudo que o município recebia. Deixei com 700 mil, já foi um avanço enorme de 40 mil para 700. A Coutinho entrou, mas o Zé Almeida, isso foi para 1.800.000. Hoje ultrapassa a casa dos 2 milhões de reais só para a saúde do município de Chapadinha, né? Então, é uma questão de você ser um gestor preocupado com o povo de Chapadinha, com os necessitados, entendeu? E a resolução continua a mesma, a qualidade continua a mesma. Porque eu tenho convicção, Alexandre, que o objetivo desse povo que está na saúde não é o nosso povo chapadinhense sofrido, não. É a eleição da esposa dele. É fazer média com o povo, é conseguir recurso para a campanha, é conseguir apoio da prefeita. Então, é um projeto pessoal. E eu sempre disse isso. Saúde não pode, não deve ter partido político. Saúde, o dinheiro é pouco e tem que ser 100% bem investido, com qualidade, com méritos, na gestão pública. Eu gostaria de perguntar aqui, dona Zemi, há uns dias atrás eu precisei de um raio-x no APA, não tinha, não estava funcionando, como quase nunca está. E procurei uma clínica particular e o preço do aparelho de raio-x, segundo me informaram na clínica, é o mesmo pago no valor do aluguel do aparelho pelo APA. O senhor, como já trabalhou na saúde e tudo, seria mais produtivo alugar ou comprar logo esses aparelhos de mamografia e ultrassom para ficar no município? Por que se paga só um aluguel caríssimo em vez de comprar logo as máquinas? Isso é um dos maiores absurdos como cidadão e como médico de Chapadinha, eu entendo. Isso não tem explicação nem na cabeça de doido. Se o município pode comprar esses aparelhos todos em regime múltiplos para 20 anos até para pagar, como leasing, as empresas fornecem para a prefeitura isso a longo prazo, por que alugar a preço exorbitante um aparelho e às vezes já usado? Eu vou dar um exemplo aqui para você. O aparelho de mamografia que tinha no governo da Danúbia, que passou parado 3 anos e recebendo o aluguel caríssimo, este aparelho era velho, de péssima qualidade, que eu me recusava a olhar estas mamografias, porque os pequenos tumores passavam despercebidos, péssimo a mamografia, era alugado para Coutinho, para a própria secretária, em nome de terceiros.
que levou anos aí parado, porque faltava um tal de processador que custa uma besteira. Então era a propósito, mas o aluguel todo mês comia. É só olhar, falar com os conselheiros e olhar as prestações de conta do valor exorbitante do aluguel de um único aparelho velho e sucateado. O aluguel do aparelho era superior ao aluguel do Hospital das Clínicas de Chapadinha, que tinha 80 leitos, que pariam lá 250 mulheres, cheio de criança. Então, este aparelho que está aí, é um aparelho moderno, é um aparelho novo, as mamografias são boas, são de boas qualidades. Agora, se ele é alugado, isto tem que ser investigado, inclusive pela Justiça Municipal. Tem que ser feita uma denúncia, por que se fica, porque um aparelho de mamografia hoje de primeira qualidade, eu estou comprando para o HCC, ele custa 60 mil reais. Isso dividido, parcelado, então o aluguel aí de 4 meses dá para comprar um aparelho. E isso que me disseram por informações lá dos funcionários, que o aluguel estaria em 50 mil reais. Eu não quero acreditar, eu vejo bem, eu não sei, porque naquele hospital nunca me convidaram para adentrar ao hospital como médico, um dos mais antigos, junto com o pai do Alexandre e o Zé Almeida e o Pedro. Eu não tenho acesso ao hospital. Eu sei que mudaram o raio-x e mudaram o mamógrafo. Se é alugado, comprado, uma época eu disse para o Alexandre, verifica se esses aparelhos já são do município ou se são alugados. Se são alugados esses 2 aparelhos por 50 mil reais, eu gostaria de ver a licitação, porque ela deve ter sido fabricada. E eu acho que é tranquilamente objeto de denúncia para a Justiça. Mas eu não tenho novidade sobre isso essa semana. O Alexandre diz assim, eu já fico imaginando. Mas o irmão Gomes está muito caladinho, eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz ao doutor Levi sobre o acordão. Eu quero saber a opinião do irmão Gomes. Vou só emendar, professora Jane. O que eu estou vendo é o seguinte, eu estou vendo que principalmente nessa guerra de nota, né, porque o controlador Guedes, ele desmentiu o secretário e inclusive falou em irregularidade na saúde, que é do mesmo governo. A impressão que eu tiro disso aí, Gomes, não sei o que você acha, depois a gente pode ouvir o doutor Levi também, é que não são só os 16 mil votos do Magno que estão sendo traídos dessa história, não. A impressão que a gente tem é que o ex-prefeito Isaías também está sendo traído e a batata dele está assando. O que você acha disso? Eu gostei muito dessa pergunta e até fiquei feliz em a Jane retornar, tocar nisso, perguntar para mim, porque ela fez uma citação no final. E aí, vocês estão participando disso também? E aí eu quero dar aqui um bom dia especial também a um companheiro que nos visita nessa manhã, o vereador Eduardo Braga, dizer muito bem-vindo a esse programa sempre. E o Eduardo já disse lá que não estava em acordão. Eu ia dizer isso, ele sempre disse que não está em acordão. Eu quero reiterar que eu jamais participarei dessa bandalheira. Eu jamais participarei desse governo. Assim como eu não participei dos governos anteriores porque não ajudei a construí-los. Sempre que fui convidado pela ex-prefeita para participar do governo dela, eu sempre disse, não tenho condições de participar do seu governo porque não ajudei a te colocar lá, porque não ajudei a construí-lo. E da mesma forma eu responderei se um dia viesse a ser convidado. Assim responderia. Mas eu quero dizer que o meu sentimento hoje é um misto de muitas coisas. Mas tenho também muitas convicções diante dessa situação. Mas é um misto de raiva pelo desprezo, pela falta de proteção que o meu companheiro de chapa, Dr. Magno Bacelar, dá ao povo que ele confiou em Chapadinha durante mais de uma década. É uma falta de respeito da parte dele pactuar disto. Isto tem que ser dito, e eu digo aqui com um sentimento que me é peculiar, sem um pingo de medo. Porque o mínimo que esses 16 mil votos que tivemos, que eu e ele tivemos, para sermos prefeitos e vice de Chapadinha, que não conseguimos,
mas que fomos por eles escolhidos para ser uma oposição séria, respeitosa a esse governo, o mínimo que nós teríamos que ter era a dignidade de nos mantermos em defesa desse povo. E quando vejo um indicado, que eu tenho certeza absoluta que é indicado de Dr. Zé Almeida, que foi uma das principais lideranças que abraçou a causa do nome de Dr. Magno em Chapadinha, quando aqui chegou. Ele foi companheiro fiel durante todo o tempo, enquanto aqui esteve. Quando eu vejo ele ser em um coloio, em um acordo, destituído de um cargo para colocar outra pessoa, me envergonha muito de ter sido companheiro de chapa desse cidadão. Me envergonha de ter sido companheiro de chapa desse cidadão. Eu só estou dizendo isso porque já está comprovado que o Bitinho será substituído pelo senhor William. Quando eu me refiro à questão do William, nada contra a pessoa dele. O tenho como um cidadão digno, o conheço há bastante tempo, de mais ou menos 8 anos atrás, quando ele chegou em Chapadinha, é casado com a filha de uma família tradicional, sobrinha do senhor Valdemar Alberto, filho do Domingos. Foi um grande companheiro meu naquela minha candidatura de deputado estadual, então é um cara que eu respeito, sei que ele tem condições de fazer um bom trabalho à frente da Ciretran. Mas isso não está em questionamento nesse momento. Está em questionamento é a falta de proteção de alguém que tem condições sim de proteger se assim quisesse. Porque o Dr. Magno, além de estar deputado, mesmo sendo suplente, mas estar deputado, por força dos votos, os 30 e tantos mil votos que teve no Maranhão, além de ser deputado e estar deputado, é líder do governo. E a rota que é amigo, e eu acredito que seja da família Sarney. Então, se um protegido seu, ou que era para ser protegido seu, passa pelo vexame de ser tirado de uma posição em que foi colocada por ele, certamente foi com acordo, com a conivência dele. E sem sequer ter sido procurado para sequer ser consolado. Porque o Bitinho, o Baltazar, Bitinho como nós conhecemos e amamos como amigo, respeitado que é aquele cidadão, merecia no mínimo uma ligação do senhor Magno Bacelar para dizer: Bitinho, por uma questão de necessidade, tu vai ser substituído, não consegui te segurar, muito embora que essa não fosse a verdadeira situação. Então é vexatório, é vergonhoso, e que se cuidem os outros que foram indicados por ele, porque o próximo passo são as escolas, por exemplo, a diretoria do Bandeirantes, a diretoria, não sei se do Bandeirantes, mas a diretoria do Raimundo Araújo, diretoria aqui do Paulo Ramos, que ainda não são, eu diria que por voto, não é eleita em indicação, e também a questão da URB, do sujeito, que se cuidem, porque a prefeita, com certeza, eu acredito até que isso já deve estar também bem encaminhada, essa negociação para essas substituições, porque vejo que nesse momento ele só pensa nele, e Chapadinha tem que acordar para isso. Com relação a ele não ter ligado para o Bitinho, eu não me espanto, porque Zé Almeida, eu ouvi ele dizendo, grande liderança que é, e grande amizade que teve, secretário que foi, e muitas outras coisas mais interessantes. Desde antes da eleição. Desde antes das eleições, ele disse que nunca recebeu sequer uma ligação do nosso então candidato, Magno Bacelar, que eu hoje digo que por conta desse comportamento me envergonho de ter sido companheiro de chapa dele. Porém, não me arrependo, porque sei as razões que nos levaram a compor com o grupo de Magno, que foi as razões, porque nós entendíamos que ia acontecer da forma que está acontecendo. E tínhamos a certeza que nós continuaríamos pensando da mesma forma que sempre pensávamos, e assim pensaremos para o bem de Chapadinha. Essa é que é a grande questão. Antes da palavra do Dr. Levi sobre esse fato, eu, na quinta-feira, quando saí aqui do programa, fiquei imaginando como deve pensar aquele cidadão, aquele que observa a política, que acompanha a vida política da cidade, que depositou um voto no grupo adversário da prefeita. Como é que ele não deve estar se sentindo diante disso tudo? Aí eu, quando saí daqui, fui abordado por uma eleitora, que eu acho que ela conseguiu responder. Ela disse: olha, só não quero que isso que vocês estão fazendo, que essa resistência, que essa oposição pare.
que vocês não se incluam nesse acordo. Eu acho que é mais ou menos o que a pessoa que depositou o voto, não só aqueles 16 mil votos, mas aqueles que deram o voto a prefeito que hoje estão arrependidos, estão mortos e arrependidos, que são inúmeros. Eles querem ouvir das lideranças, o doutor Levi está aqui, a continuidade de um grupo que represente o oposto ao que está aí. De alguém que diga que esse acordo é trairagem. Eu acho que o povo está precisando ouvir isso. Mas o povo está dizendo isso. E eu quero aqui apresentar um dado, porque eu sou um homem da rua, que ando na rua, que visito isso dioturnamente. O povo que votou no Magno está decepcionado com esse acordo, e os que votaram em Dona Dulcilene estão mais decepcionados ainda, porque não imaginavam que isso viesse a acontecer. Sei que o doutor Levi vai falar, mas eu reitero de minha parte. Eu entendo que hoje o doutor Magno não é mais a oposição do Chapadinho. Tá? Até porque acho que não tem mais nem pretensão de ser candidato tão cedo. Mas reitero que não deixará, por conta disso, de existir um grupo de homens que fará oposição e apontará os erros com grandeza para aplaudir qualquer acerto que vier a acontecer e que ainda não aconteceu. Então, esse grupo está encabeçado realmente por nós, por Irmão Gomes, doutor Levi, os nossos vereadores, aqui Eduardo Braga e muitos outros. Então, é dessa forma que nós encaramos e assim com certeza será. Muitas pessoas, quando falam assim, doutor Levi fala assim, nós queremos aqueles 16 mil votos que o Magno deixou aí a deriva, né? A gente está em busca de construir uma nova liderança e assim conquistar ali aqueles votos e também dos insatisfeitos hoje de Dulcilene Pontes. Mas qual o projeto, a pretensão, como vocês pretendem ganhar a confiança desses eleitores que já se sentem tão traídos, tão machucados? Que esses eleitores também vejam... Eu estou junto. Pronto, então que o eleitor veja o passado dessas pessoas. Vejam o que o TSE manda, a profissão dessas pessoas. Vejam os atos, as atitudes dessas pessoas. E vejam o que essas pessoas fizeram para o povo pobre sofrido de Chapadinha. É só esses eleitores, essas comunidades, nos últimos 24 anos, observar o que tem acontecido com a nossa Chapadinha, em termos de saúde, em termos de educação, violência no trânsito, mortes, homicídio, uso de drogas, a qualidade dos colégios. A qualidade que eu digo é se aquela criança que chega ao ano tal, está lendo, está escrevendo, que é péssima. Então, é só o povo analisar e ver o passado de doutor Levi, de Irmão Gomes, ver o presente, a profissão, se nós enriquecemos ilicitamente, de onde é que veio o dinheiro de muita gente. O que eu estou dizendo aqui é que o Tribunal Superior Eleitoral pede para o eleitor refletir isso. Eu quero só te dizer aqui uma coisa, Alexandre, que esse acordo do Ciretran, tá certo? Eu conversei pessoalmente com o presidente estadual do Detran Maranhão. Ele me disse que no ofício que ele recebeu da governadora Rosiana, dizia que a indicação era de comum acordo com o líder do governo, o vice-líder, doutor Magno, e a prefeita de Chapadinha. Isso foi relatado pelo doutor Zé Almeida também. Então, isso é inconteste de que houve um acordo entre doutor Magno Augusto Bacelar e a prefeita atual para indicar. Por isso é que o Irmão Gomes está certo em abrir os olhos dessas pessoas, começa a se preparar, essas pessoas que estão em cargo de comissão, porque vem mais coisa por aí. Agora, esta moça que te interrogou aí fora, entendeu? Ela perguntou se vai continuar tendo oposição, se o grupo político aí, doutor Levi, Gomes, os vereadores, Eduardo Palepa, Eduardo Braga, Eduardo Sá, vai continuar a fazer oposição apesar disso. Olha, eu digo para esta senhora que nós
iniciamos o nosso projeto político com planejamento que tem início, meio e fim, que está seguindo à risca. Nós não estamos fazendo as coisas de graça. Então, eu digo para esta senhora que nós começamos sendo terceira via. Hoje nós somos a segunda, porque esta segunda desapareceu. Há um ano que não se recebe um telefonema deste povo da segunda via, da oposição, do governo atual. Então, o nosso projeto está seguindo a altura. E esta pessoa vai se honrar de ver que o irmão Gomes, um empresário, que não se vende, não se curva. E se olhar o meu passado, o passado do meu pai e o meu passado político, essa senhora vai ver que eu sempre fui oposição aqui em Chapadinha. Eu vim para cá para ser secretário de saúde, me tiraram lá de São Luís do doutor Magno, isso é verdade. Que entendo, e hoje eu recebo ainda hoje como tem sido o melhor secretário de saúde. E não tinha recurso, nem na plena estava. Imagine se eu pego na plena. Então, o meu projeto naquela hora era um, hoje é outro. E eu continuo na oposição. E que essa senhora tem que entender que nós somos oposição de cabo a rabo. Esse pessoal que trouxeram a maldade para Chapadinha é o mesmo que está acontecendo no estado todo do Maranhão. É preciso que entenda isso. Só no Baixo Parnaíba, das 30 piores cidades do Maranhão, 12 estão no Baixo Parnaíba, na região que a gente vive. Então tem que ter pessoas preocupadas com isso, que não mudem de galho em galho a cada eleição. Que não façam isso. Nós fomos 3 meses para este grupo, para isso. Eu já disse aqui, que nós queríamos cuidar deste espólio, desses 16 mil votos que a professora Jane falou, porque o responsável por isso não vai mais aparecer, e nem a ex-prefeito, por inúmeros problemas que não cabe aqui eu estar falando, mas que existe, existe. E eles sabem que eles são políticos profissionais, eles sabem por que estão se afastando do povo. Não sou eu que estou dizendo, é a realidade. Então, fiquem tranquilos que a nossa posição, por isso é que dizem que eu sou muito sério. É porque eu só sei viver com seriedade, com honra e com compromisso. Eu não atropelo ninguém para subir da vida. E acima de tudo, com muita humildade. As pessoas que dizem que eu não tenho humildade é porque não me conhecem pessoalmente. Mas eu sou humilde em todos os meus gestos, porque eu sei que eu vim da roça. Quando eu nasci, nos primeiros 5 anos, meu pai cuidava de roça. Então eu sei o que é ser pobre, eu sei qual é a dificuldade que o pobre tem para ter acesso a todos os serviços de saúde. E por isso é que eu tenho respeito dos vereadores, tenho os respeitos da oposição do Estado do Maranhão, tenho respeito por a oposição federal, eles me procuram, eu estou entrando nessa novamente por ter sido procurado, porque ninguém, Alexandre, é candidato de si próprio. Não adianta eu dizer, eu quero ser pré-candidato, eu quero ser prefeito, eu quero ser presidente da República, governador. Não, não é isso não, gente. Você precisa ter amigos, você precisa ter companheiros que defendam, que divulguem o seu nome, e para isso é preciso confiabilidade, seriedade e capacidade de trabalho. Doutor Levi, tem uma coisa, uma declaração que a prefeita disse aqui também em reunião com os vereadores, Eduardo Braga estava presente, entre outros, que ela disse que se não vier recursos para a plena de Chapadinha, ela vai devolver a plena para o Estado. Eu sou leiga nesse assunto, até conversei com o Alexandre sobre isso. Eu quero lhe perguntar, é possível ela devolver? Se não tem recurso, vai devolver? O senhor acabou de dizer que tem 2 milhões da plena e ela ainda quer mais? É possível sim. Se aprovar, é perder e ela pode se recusar a ser plena. Isso ela pode, aprovado pelo Conselho Municipal. Só que
de 2 bilhões, o município de Chapadinha passa a receber 60 ou 70 só. Porque aí ela não vai mais... 60% ou 70 mil? 60 mil, menos da metade. Então a perca é muito grande, porque aí ela não é mais obrigada a atender ninguém, de Anapurus, Matarroma, etc, etc. Ela só é obrigada, ela fica na básica, a atender só o povo de Chapadinha. Então ela não pode fazer um parto de uma mulher que chegar com eclâmpsia lá de Matarroma. Ela pode se recusar, exames e tudo, diminui os custos, mas isso eu acho que é um retrocesso ao século passado. Porque quando eu cheguei aqui há 36 anos, que não se falava nem em básica, nem em plena, nem SUS, a gente atendia Urbano Santo. Eu cansei nas madrugadas atender gestantes de Urbano Santo, baleado, faqueado, de Anapurus, Matarroma, e nenhum prefeito deixou de ser péssimo ou melhor por atender como uma cidade maior, uma cidade dominante, uma cidade regional, atender o seu povo. Acredito que ela vai ser aconselhada por alguém que é um tiro no pé se passa isso pela cabeça dela. Se realmente ela disse isso, é fruto, mais uma vez, da inexperiência e má assessoria que esta prefeita está tendo. A gente vai rezando para que isso não seja verdade, né, pelo amor de Deus, de ideia, até porque nós vamos aqui agora para as considerações finais aí dos nossos participantes. Bom, eu gostaria só de agradecer a paciência dos ouvintes, agradecer a comitiva que me prestigiou em São Luís com a vinda do governador e presidente nacional do nosso partido, agradecer de sobremaneira o irmão Gomes, presidente atual do partido, mas que tem sido, eu sempre digo, o meu irmão, companheiro, meu ministro, meu secretário, que tem me ajudado enormemente, visto que eu continuo trabalhando 12 horas por dia, trancado dentro de uma sala, por necessidade, por profissionalismo, colocar para todos os cidadãos de Chapadinha: fiquem tranquilos, que nós, o grupo, é um grupo honrado, é um grupo que é oposição ao que está aí, que nós vamos continuar fazendo oposição, agora, uma oposição vigiar 24 horas de governo, uma oposição respeitosa, uma oposição baseada em documentos, em dados. Nós vamos defender o interesse do nosso povo. Nós vamos aplaudir se assim for necessário. Eu não concordo com baixaria, eu não concordo com mentiras, e sim, do mesmo jeito eu não concordo com corrupção, com superfaturamento, com subterfúgios, com privilégios, com acordos feitos por trás dos bastidores, entendeu? Eu estou aqui como filho de Chapadinha, como médico de Chapadinha, para defender os interesses dos menos desfavorecidos, daqueles que não têm, Alexandre, esse microfone, daqueles que estão calados, que é desses que eu tenho pena, é desses que eu tenho medo dos calados. Eu gosto daqueles que se manifestam como este povo pedindo água lá para a Vila Isamara, para que o município resolva. Eu gosto sim de abrir, despertar no cidadão o direito da sua cidadania. Eu concordo com qualquer pessoa que discorde de mim, agora que me respeite, agora que discorde dos meus pensamentos, porque nem ideias ele tem, e nós temos projetos, nós trabalhamos em torno de ideias, e não de vaidades que alguns têm, não de poder, que eu nunca quis ter poder na minha vida. Que todo mundo sabe que meu pai teve uma época que poderia ter me eleito a qualquer tipo de cargo. Então eu não tenho vaidade, eu não tenho poder. Eu tenho uma necessidade cristã, uma necessidade humana de ver o povo mais necessitado, aquele que tem dificuldade, possa ter vez no município de Chapadinha.
Então, acreditem num homem temente a Deus. Acredite num homem que tem 36 anos de serviço prestado à Chapadinha e com bastante acerto. Acredite numa pessoa que não se vende. Eu nunca me vendi para ninguém. Nunca. Nem irmão Gomes, nem ninguém. É claro que tentaram sujar tudo, porque não entenderam por que eu deixei de ir para um grupo que ia ganhar a eleição. Mas hoje estão entendendo. Todo mundo hoje me parabeniza dizendo que o nosso grupo fez o jogo certo, opinando por naqueles 3 meses estar daquele lado. Então, meu muito obrigado, é confiante, otimista, feliz com tudo o que aconteceu sexta-feira em São Luís. Fiquei emocionado de ver que eu estou entrando num partido grande, mas grande não só no número de filiados, mas grande na sua estatura moral, só pessoas jovens, capacitadas, só pessoas qualificadas, pessoas com visão de futuro, pessoas com visão maior do que esta visão minúscula que tem aqui de só pagar funcionário e se beneficiar a cada conjunto de fatores. Muito obrigado a todos e continuo à disposição, não só deste programa, mas como do programa semanal. Quando quiserem a minha presença, estarei presente como médico, como cidadão chapadinense, civilizado, politizado, que apaixonado por Chapadinha, tanto é que deixei de morar no Rio, deixei de morar em São Paulo, no Paraná, fui convidado para trabalhar, deixei de morar em São Luís para ficar aqui junto ao meu povo. Muito obrigado, gente, um forte abraço e um carinho a todos. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Levi, sua participação no programa, estamos chegando já ao final, agradecer a visita do vereador Eduardo Braga, dizer a dona Lúcia e o Chiquinho que nós estamos chegando aí. Essa turma que está aqui vai todinho para o sítio agora, nos aguardem. Agradecer a companhia do Alexandre e dizer que mais novidades virão durante a semana, inclusive o Dr. Levi virá a um dos programas ainda a combinar, para convidar o povo para o nosso evento, que acontecerá dia 22, que será o evento do PSB em Chapadinha, um encontro municipal do PSB em Chapadinha, no dia 22 agora de setembro. Próximo domingo estaremos ali todos a partir das 8 da manhã, ali na Câmara Municipal. Olha aí, bom, também, já encerrando nossa participação, desejando aí um bom domingo a todos e uma boa procissão, um bom final de festejo. A gente pede ao pessoal que fique ligado, porque tem muita coisa durante essa semana para ser tratada no programa. Tem o desenrolar aí dessa briga de controlador, do secretário, tem novidade com relação ao processo de cassação da prefeita, processo de improbidade administrativa sobre Kelps e caminhão do lixo entrando, tem a volta da sessão, o vereador Marcelo prometendo responder à altura o controlador Guedes. Então, muitos assuntos aí interessantes, né, durante a semana. Só agradecer as pessoas aqui que mandaram recados aqui para o Dr. Levi, o Luciano Lira, que diz: valeu, Dr. Levi, estaremos juntos nessa batalha. Francisca Menezes: Dr. Levi, a nossa esperança de dias melhores está com você e concluindo esse grupo e que vem tentando mudar a história de Chapadinha. Também para o Edifarma, Chiquinho Carneiro, Cleucimar Ribeiro, João Domingos também mandou um abraço para o senhor, e Neto Silva, Eduardo Sá, Marcinho Arte. Gente, obrigado por gente. Já esquecendo, a volta do HCC. Um ouvinte aqui me mandou uma mensagem perguntando. Com certeza será o mais rápido possível. Pode dizer até o final do ano, até dezembro? Até novembro, a parte ambulatorial e de exame de análise clínica, os consultórios médicos e tudo. A segunda fase, que é exames, onde vai se ter tomografia computadorizada, raio-x, ressonância. Nós vamos acabar com essa história de não ter tomografia em Chapadinha. Aí eu acredito que vai ser até o início do ano.